O fim do ano não incomoda porque ele termina, mas porque ele expõe. Quando o calendário se aproxima do último dia, algo silencioso começa a pressionar por dentro, como se a mente perdesse suas distrações habituais e fosse obrigada a olhar para si mesma. Não é nostalgia, nem ansiedade pelo futuro. É a sensação incômoda de perceber que, apesar de tudo o que aconteceu, algo essencial permaneceu exatamente no mesmo lugar. Carl Jung dizia que o inconsciente não reconhece o tempo da mesma forma que a consciência. Para ele, dias, meses e anos são construções externas. O que realmente governa a vida psíquica são os padrões. E padrões não se dissolvem porque um número no calendário muda. É por isso que tantas pessoas sentem um peso estranho no final do ano. Não é cansaço físico. É a percepção difusa de que promessas antigas foram repetidas com palavras novas. A mente consciente tenta se consolar com a ideia de recomeço, mas o inconsciente, que guarda a memória real das escolhas, sabe que quase nada foi transformado. Jung observou que aquilo que não é tornado consciente retorna sob a forma de destino. O que muitos chamam de mais um ano difícil é, na verdade, a repetição de uma estrutura interna que nunca foi questionada. O tempo passa, mas a organização psíquica permanece intacta. Existe uma ilusão confortável na virada do ano, a crença de que a mudança vem de fora. Como se o simples fato de atravessar uma fronteira simbólica fosse suficiente para alterar quem se é. Essa ilusão protege o ego do confronto mais difícil, que é reconhecer que a estagnação não vem da falta de oportunidades, mas da fidelidade inconsciente a velhos padrões. O inconsciente não se move com discursos motivacionais. Ele responde apenas àquilo que foi verdadeiramente vivido, enfrentado e integrado. Quando isso não acontece, ele continua operando da mesma forma, independentemente de quantos anos se acumulem. Jung afirmava que a psique busca equilíbrio. Se algo é evitado, ela encontra um caminho indireto para se manifestar. Por isso, o fim do ano costuma ser um período de inquietação. As festas, as metas e os rituais sociais tentam encobrir uma verdade simples: o que foi adiado continua ali. O que não foi encarado agora pesa mais, porque o silêncio simbólico do encerramento do ciclo torna impossível fingir que não se percebe. O desconforto não vem do que ainda não aconteceu, mas do que aconteceu sem nunca ter sido elaborado. Muitas pessoas dizem que este ano passou rápido demais. Do ponto de vista psicológico, isso costuma significar que ele foi vivido de forma automática. Jung alertava que uma vida não examinada tende a se repetir. Quando a consciência não participa ativamente das escolhas, o inconsciente assume o comando. E o inconsciente não cria novidade, ele repete aquilo que já conhece. Assim, anos inteiros podem passar sem que haja verdadeiro desenvolvimento interno. Há movimento, há acontecimentos, mas não há transformação. O mais perturbador é que essa repetição raramente é percebida enquanto está acontecendo. Ela só se torna visível quando o ano termina e a pessoa se vê diante do próprio reflexo psíquico. A sensação de novo não está nos eventos externos, mas no modo como se reage a eles. As mesmas frustrações, os mesmos conflitos, as mesmas justificativas. Jung via nisso um sinal claro de que a consciência ainda não desceu às camadas mais profundas da psique. Onde não há consciência, há compulsão. O fim do ano, portanto, não é um problema em si. Ele é apenas um espelho. Ele revela que o tempo não muda ninguém. O que muda uma pessoa é o contato honesto com aquilo que ela evita ver em si mesma. Sem esse contato, o próximo ano será apenas uma continuação disfarçada do anterior. E é exatamente aqui que surge a pergunta que muitos tentam ignorar: se o ano muda, mas a vida permanece igual, o que realmente precisa ser transformado? Quando o novo ano começa, a maioria das pessoas sente um breve alívio. Há uma sensação de página em branco, como se algo tivesse sido deixado para trás. Mas esse alívio dura pouco. Em poucas semanas, a vida volta a assumir a mesma forma conhecida, e então surge a pergunta silenciosa: por que tudo parece sempre acabar no mesmo lugar? Para Carl Jung, essa não é uma coincidência, nem um azar recorrente. É a expressão de um mecanismo profundo da psique, a repetição inconsciente. O ser humano não repete porque quer, repete porque ainda não compreendeu. A mente consciente acredita estar escolhendo, decidindo, avançando. No entanto, para Jung, grande parte do que chamamos de decisão é apenas a atuação automática de conteúdos inconscientes. Enquanto esses conteúdos não são trazidos à luz, eles continuam organizando a vida a partir das sombras. É por isso que pessoas diferentes entram em cena, cenários mudam,
mas o sentimento final é estranhamente familiar. A frustração tem o mesmo gosto. A decepção segue o mesmo roteiro. A sensação de estagnação retorna com outra máscara. Essa repetição costuma ser confundida com destino. Muitos dizem que sempre atraem o mesmo tipo de problema ou que a vida insiste em testar no mesmo ponto. Jung enxergava isso de outra forma. Para ele, a psique cria situações semelhantes porque está tentando concluir algo que ficou inacabado. A repetição é um pedido de atenção. É a tentativa do inconsciente de dizer: ainda não foi compreendido, ainda não foi integrado, ainda não foi vivido de forma consciente. Enquanto isso não acontece, a cena se repete, com pequenas variações, até que a consciência seja forçada a olhar. O mais perigoso dessa dinâmica é que ela dá a ilusão de movimento. A pessoa trabalha, se relaciona, muda de planos, muda de cidade, muda de objetivos. Externamente, tudo parece diferente. Internamente, porém, a posição psíquica é a mesma. Jung alertava que não é o conteúdo externo da vida que define a transformação, mas a atitude interna diante da experiência. Quando essa atitude não muda, o novo se torna apenas uma versão reciclada do antigo. O ano avança, mas a estrutura emocional permanece intacta. Existe também uma resistência profunda à interrupção desse ciclo. Tornar um padrão consciente exige responsabilidade. Exige abandonar a narrativa confortável de vítima do acaso. A repetição permite que o ego continue acreditando que a causa do sofrimento está sempre fora. Jung observava que o inconsciente prefere repetir a sofrer a dor da consciência. Ver um padrão claramente significa admitir participação ativa nele. E isso ameaça a imagem que a pessoa construiu de si mesma. Por isso, muitas vezes, é mais fácil chamar de azar do que reconhecer um roteiro interno. A repetição não ocorre apenas nos grandes acontecimentos. Ela se manifesta nas pequenas reações cotidianas, nos mesmos medos que surgem diante de desafios semelhantes, nas mesmas fugas emocionais, nas mesmas promessas feitas a si mesmo que nunca se cumprem. Jung via nesses detalhes a verdadeira assinatura do inconsciente. É ali que a vida revela sua estrutura oculta. O problema não é errar de novo, mas errar sem perceber que se está errando do mesmo modo, pelas mesmas razões. Com o passar do tempo, essa dinâmica gera um cansaço existencial difícil de explicar. A pessoa sente que está sempre começando, mas nunca chegando. Sempre tentando, mas nunca atravessando um limite interno. Jung diria que isso acontece porque o conflito real não está sendo enfrentado. A psique não se satisfaz com mudanças superficiais. Ela exige coerência entre o que é vivido externamente e o que é reconhecido internamente. Quando essa coerência não existe, a repetição se torna inevitável. É nesse ponto que a ideia de ano novo começa a perder seu encanto. A pessoa percebe, mesmo que de forma vaga, que a passagem do tempo não resolve aquilo que pertence à estrutura da personalidade. O desconforto cresce porque algo começa a se tornar claro. Enquanto o padrão não for visto, nomeado e compreendido, ele continuará organizando a vida por baixo da consciência. E essa percepção, ainda difusa, prepara o terreno para um encontro mais difícil, aquele com tudo o que foi empurrado para fora do campo consciente ao longo do ano que terminou. Aquilo que se repete não surge do nada. Por trás de cada padrão insistente existe algo que foi empurrado para fora da consciência, algo que não encontrou espaço para ser reconhecido durante o ano que passou. Jung chamou esse território de sombra. Não como um lugar moralmente mau, mas como tudo aquilo que o ego não quis, não soube ou não conseguiu integrar à imagem que faz de si mesmo. A sombra não é criada por um erro consciente, mas por uma necessidade psíquica de adaptação. Para sobreviver socialmente, o indivíduo aprende cedo a esconder partes de si. O problema começa quando esse esconderijo se torna permanente. Durante o ano, a maior parte das pessoas se ocupa em manter uma aparência funcional. Trabalha, responde, cumpre papéis, sustenta expectativas. Emoções inconvenientes são adiadas, conflitos internos são abafados, desejos contraditórios são silenciados. A sombra cresce exatamente nesse silêncio. Jung observava que tudo aquilo que é negado conscientemente não desaparece. Ao contrário, ganha autonomia no inconsciente. Quanto mais o ego tenta se afastar dessas partes, mais densas elas se tornam. No fim do ano, quando a atividade externa diminui e o barulho social se reduz, a sombra encontra espaço para se manifestar como inquietação, irritação difusa ou sensação de vazio. A sombra não se apresenta de forma clara. Ela não diz seu nome nem explica sua origem.
Ela surge como mal-estar, como reações desproporcionais, como julgamentos excessivos sobre os outros. Muitas vezes, o que mais incomoda em alguém é justamente aquilo que toca um ponto não reconhecido internamente. Jung via nisso um sinal evidente de conteúdo reprimido tentando emergir. O ego prefere acreditar que o problema está fora, mas a intensidade da reação revela outra coisa. Onde há exagero emocional, há sombra. Ao longo do ano, pequenas concessões internas são feitas em nome da adaptação. A pessoa engole palavras, aceita situações que ferem seus limites, ignora sinais de esgotamento. Cada uma dessas concessões parece insignificante isoladamente, mas juntas constroem um acúmulo psíquico. A sombra se forma desse acúmulo. Não é apenas raiva ou tristeza reprimida, é também potencial não vivido, escolhas não feitas, verdades não ditas. Jung afirmava que a sombra contém tanto aspectos considerados negativos quanto qualidades positivas que nunca foram desenvolvidas. Aquilo que a pessoa poderia ter sido, mas não ousou, também pertence à sombra. Quando esse conteúdo não encontra um canal consciente, ele se manifesta como sintoma. Pode ser uma sensação constante de insatisfação, uma irritabilidade sem causa aparente, um cansaço que não se explica apenas pelo esforço físico. No fim do ano, esses sintomas costumam se intensificar porque o psiquismo percebe o encerramento de um ciclo. É como se algo interno dissesse que mais um período foi vivido sem que certas questões fossem encaradas. A sombra não acusa, mas cobra. E cobra através do desconforto. Existe um equívoco comum ao se falar de sombra, a ideia de que integrá-la significa agir impulsivamente ou dar vazão a tudo o que foi reprimido. Jung nunca defendeu isso. Para ele, integração não é expressão bruta, mas reconhecimento consciente. É a capacidade de olhar para esses conteúdos sem se identificar completamente com eles, sem projetá-los no mundo. A sombra quer ser vista, não encenada. Quando é reconhecida, ela perde o poder destrutivo e se transforma em fonte de energia psíquica. Ignorar a sombra, por outro lado, torna o indivíduo previsível para o próprio inconsciente. As mesmas situações retornam porque o conflito central não foi tocado. O ano termina, mas aquilo que foi evitado permanece ativo, organizando escolhas, reações e relacionamentos. Jung dizia que não existe iluminação sem confronto com a escuridão interna. O crescimento psicológico não acontece pela soma de experiências agradáveis, mas pela capacidade de suportar a visão de si mesmo sem máscaras. À medida que essa compreensão começa a se formar, algo muda sutilmente. A pessoa passa a perceber que muitos dos problemas externos carregam uma carga emocional maior do que deveriam. Essa desproporção é o sinal de que a sombra está em jogo. O mundo deixa de ser apenas um conjunto de obstáculos e começa a se revelar como um palco onde conteúdos internos são encenados. Essa percepção ainda é incômoda, mas ela prepara o próximo movimento da consciência. Perceber que aquilo que parece vir de fora, muitas vezes, é apenas a continuação de um conflito que nunca foi reconhecido como próprio. Quando a sombra começa a se tornar perceptível, o ego raramente aceita essa descoberta com facilidade. Há um movimento quase automático de deslocamento, uma tentativa de manter intacta a imagem que se tem de si mesmo. Jung chamou esse mecanismo de projeção. Tudo aquilo que o indivíduo não reconhece internamente é empurrado para fora e percebido como pertencente ao outro, ao mundo, às circunstâncias. Dessa forma, o conflito interno é transformado em problema externo. A psique encontra alívio temporário, mas ao custo de distorcer a realidade. A projeção é sedutora porque preserva a sensação de inocência. Se o problema está sempre fora, não há nada essencial a ser mudado dentro. Pessoas difíceis, ambientes tóxicos, situações injustas passam a ocupar o centro da narrativa. Jung observava que a projeção não cria conteúdos novos, ela apenas muda o endereço daquilo que já existe. A raiva não reconhecida se torna a agressividade alheia. A insegurança negada aparece como ameaça externa. A rigidez interna surge como crítica constante ao comportamento dos outros. Esse mecanismo explica por que certos padrões se repetem com impressionante consistência. A pessoa muda de ambiente, mas encontra o mesmo tipo de conflito. Muda de relação, mas revive a mesma dinâmica emocional. O inconsciente não está interessado em variedade, mas em resolução. Enquanto a projeção estiver ativa, a resolução é impossível, porque o conteúdo real nunca é enfrentado. Jung afirmava que toda projeção forte carrega consigo um fragmento da própria psique. Quanto maior a carga emocional, maior a participação inconsciente do indivíduo naquilo que ele acredita estar apenas reagindo.
A projeção também alimenta a sensação de estar sempre sendo tratado injustamente. O mundo passa a parecer hostil, imprevisível, frustrante. No entanto, essa hostilidade muitas vezes reflete um conflito interno não elaborado. A psique, incapaz de suportar a tensão de reconhecer certas partes de si, cria um cenário externo que justifica o sofrimento. Esse processo não é consciente nem intencional. Ele acontece como uma defesa. Jung via nisso uma tentativa da personalidade de evitar o colapso da autoimagem, mesmo que isso custe clareza e crescimento. Com o tempo, viver sob projeção gera um desgaste profundo. A pessoa se sente constantemente em luta, sempre reagindo, sempre se defendendo. Não há descanso psicológico, porque o inimigo parece estar em toda parte. Jung alertava que, enquanto a projeção não é retirada, o indivíduo permanece aprisionado a uma visão fragmentada da realidade. Ele não vê o mundo como ele é, mas como precisa vê-lo para não entrar em conflito consigo mesmo. Essa distorção torna a vida mais pesada do que realmente precisaria ser. Retirar uma projeção não significa culpar-se por tudo. Significa recuperar para si aquilo que foi colocado fora. É um movimento de maturidade psíquica. Jung descrevia esse processo como um retorno da energia psíquica ao seu lugar de origem. Quando a projeção é reconhecida, algo se reorganiza internamente. A reação exagerada perde força. O outro deixa de ser o vilão absoluto. O mundo se torna menos ameaçador, não porque mudou, mas porque a percepção se tornou mais integrada. Esse momento costuma ser desconfortável. Assumir uma projeção implica reconhecer aspectos da própria sombra. Implica admitir que parte daquilo que se critica ou se teme no outro também vive dentro. Esse reconhecimento fere o orgulho do ego, mas liberta a consciência de um ciclo interminável de conflitos externos. Jung afirmava que não se trata de moralidade, mas de lucidez. Quanto menos projetamos, mais livres nos tornamos para agir de forma consciente. À medida que esse deslocamento começa a ser percebido, algo se transforma silenciosamente. O mundo deixa de ser apenas um campo de batalha e passa a funcionar como um espelho. Situações externas ainda existem, dificuldades ainda surgem, mas elas já não carregam a mesma carga emocional esmagadora. A energia antes gasta em reações começa a se voltar para dentro, criando espaço para uma pergunta mais profunda. Se aquilo que parecia estar fora sempre teve relação comigo, o que acontece quando eu assumo essa responsabilidade? Essa pergunta marca a transição para um estágio mais avançado do desenvolvimento psíquico, onde a mudança deixa de ser esperada do tempo e começa a ser construída a partir da consciência. Quando a sombra começa a se tornar perceptível, o ego raramente aceita essa descoberta com facilidade. Há um movimento quase automático de deslocamento, uma tentativa de manter intacta a imagem que se tem de si mesmo. Jung chamou esse mecanismo de projeção. Tudo aquilo que o indivíduo não reconhece internamente é empurrado para fora e percebido como pertencente ao outro, ao mundo, às circunstâncias. Dessa forma, o conflito interno é transformado em problema externo. A psique encontra alívio temporário, mas ao custo de distorcer a realidade. A projeção é sedutora porque preserva a sensação de inocência. Se o problema está sempre fora, não há nada essencial a ser mudado dentro. Pessoas difíceis, ambientes tóxicos, situações injustas passam a ocupar o centro da narrativa. Jung observava que a projeção não cria conteúdos novos, ela apenas muda o endereço daquilo que já existe. A raiva não reconhecida se torna a agressividade alheia. A insegurança negada aparece como ameaça externa. A rigidez interna surge como crítica constante ao comportamento dos outros. Esse mecanismo explica por que certos padrões se repetem com impressionante consistência. A pessoa muda de ambiente, mas encontra o mesmo tipo de conflito. Muda de relação, mas revive a mesma dinâmica emocional. O inconsciente não está interessado em variedade, mas em resolução. Enquanto a projeção estiver ativa, a resolução é impossível, porque o conteúdo real nunca é enfrentado. Jung afirmava que toda projeção forte carrega consigo um fragmento da própria psique. Quanto maior a carga emocional, maior a participação inconsciente do indivíduo naquilo que ele acredita estar apenas reagindo. A projeção também alimenta a sensação de estar sempre sendo tratado injustamente. O mundo passa a parecer hostil, imprevisível, frustrante. No entanto, essa hostilidade muitas vezes reflete um conflito interno não elaborado. A psique, incapaz de suportar a tensão de reconhecer certas partes de si, cria um cenário externo que justifica o sofrimento.
Esse processo não é consciente nem intencional. Ele acontece como uma defesa. Jung via nisso uma tentativa da personalidade de evitar o colapso da autoimagem, mesmo que isso custe clareza e crescimento. Com o tempo, viver sob projeção gera um desgaste profundo. A pessoa se sente constantemente em luta, sempre reagindo, sempre se defendendo. Não há descanso psicológico, porque o inimigo parece estar em toda parte. Jung alertava que, enquanto a projeção não é retirada, o indivíduo permanece aprisionado a uma visão fragmentada da realidade. Ele não vê o mundo como ele é, mas como precisa vê-lo para não entrar em conflito consigo mesmo. Essa distorção torna a vida mais pesada do que realmente precisaria ser. Retirar uma projeção não significa culpar-se por tudo. Significa recuperar para si aquilo que foi colocado fora. É um movimento de maturidade psíquica. Jung descrevia esse processo como um retorno da energia psíquica ao seu lugar de origem. Quando a projeção é reconhecida, algo se reorganiza internamente. A reação exagerada perde força. O outro deixa de ser o vilão absoluto. O mundo se torna menos ameaçador, não porque mudou, mas porque a percepção se tornou mais integrada. Esse momento costuma ser desconfortável. Assumir uma projeção implica reconhecer aspectos da própria sombra. Implica admitir que parte daquilo que se critica ou se teme no outro também vive dentro. Esse reconhecimento fere o orgulho do ego, mas liberta a consciência de um ciclo interminável de conflitos externos. Jung afirmava que não se trata de moralidade, mas de lucidez. Quanto menos projetamos, mais livres nos tornamos para agir de forma consciente. À medida que esse deslocamento começa a ser percebido, algo se transforma silenciosamente. O mundo deixa de ser apenas um campo de batalha e passa a funcionar como um espelho. Situações externas ainda existem, dificuldades ainda surgem, mas elas já não carregam a mesma carga emocional esmagadora. A energia antes gasta em reações começa a se voltar para dentro, criando espaço para uma pergunta mais profunda. Se aquilo que parecia estar fora sempre teve relação comigo, o que acontece quando eu assumo essa responsabilidade? Essa pergunta marca a transição para um estágio mais avançado do desenvolvimento psíquico, onde a mudança deixa de ser esperada do tempo e começa a ser construída a partir da consciência. Depois que a ilusão da mudança externa se dissolve, surge um estado psicológico raro, a responsabilidade radical por si mesmo. Não no sentido moralista ou punitivo, mas no sentido existencial que Jung atribuía à maturidade psíquica. A pessoa começa a perceber que não pode mais se esconder atrás do tempo, das circunstâncias ou das promessas futuras. Algo se fecha internamente. Não com barulho, mas com clareza. O calendário já não oferece refúgio, e o próximo ano deixa de ser um álibi emocional. Esse momento costuma ser acompanhado por uma sensação ambígua. A perda, porque certas fantasias precisam morrer. A fantasia de que um dia tudo se alinhará sem esforço. A fantasia de que alguém virá salvar, explicar ou legitimar a própria vida. Mas há também um ganho silencioso, a recuperação da própria autoridade interior. Jung via esse movimento como essencial para que o indivíduo deixasse de viver apenas como produto da história pessoal e começasse a se relacionar conscientemente com o próprio destino. O destino, para Jung, não era algo místico ou fixo, mas a soma das forças inconscientes não reconhecidas. Enquanto essas forças atuam sem serem vistas, a vida parece acontecer contra o indivíduo. Quando passam a ser reconhecidas, a mesma vida começa a ser vivida como caminho. Nada externo muda de forma imediata, mas a posição interna muda completamente. E essa mudança de posição altera o significado de tudo o que é vivido. O sofrimento deixa de ser apenas algo a suportar e passa a ser algo a compreender. É aqui que muitos recuam. Porque compreender não é confortável. Exige permanecer com perguntas que não têm respostas rápidas. Exige sustentar a tensão entre quem se foi e quem ainda não se é. Jung afirmava que esse estado intermediário é inevitável no processo de individuação. Não há transição sem vazio. Não há transformação sem um período em que as antigas certezas já não funcionam e as novas ainda não se consolidaram. Esse é o ponto em que o indivíduo costuma desejar que o tempo passe rápido, sem perceber que é exatamente ali que algo essencial está sendo formado. O novo ano, visto desse lugar, perde completamente o caráter mágico. Ele se torna apenas mais um símbolo. Um marco que só tem valor se corresponder a uma mudança real na relação consigo mesmo. Caso contrário, ele será apenas a repetição ritualizada de uma esperança que nunca se cumpre. Jung alertava que símbolos vazios enfraquecem a psique.
Eles prometem transformação sem exigir consciência. E isso mantém o indivíduo preso a uma espera que nunca termina. Assumir a própria vida psicologicamente significa abandonar essa espera. Significa aceitar que não haverá um momento perfeito, um alinhamento total ou uma versão final de si mesmo. O que existe é um processo contínuo de aproximação da própria verdade interna. Essa verdade não é confortável nem heroica. Ela é, acima de tudo, honesta. E é essa honestidade que permite que o indivíduo atravesse os ciclos do tempo sem ser arrastado por eles. Quando esse entendimento se aprofunda, algo muda na relação com o passado. Ele deixa de ser apenas uma sequência de erros ou frustrações e passa a ser visto como material psíquico. Tudo o que foi vivido, inclusive o que doeu, contribuiu para a formação da consciência atual. Jung via nisso uma forma de reconciliação com a própria história. Não para romantizá-la, mas para integrá-la. O que não é integrado continua exigindo atenção. O que é integrado se transforma em base. O futuro, por sua vez, deixa de ser um lugar de compensação e passa a ser um campo de responsabilidade. Cada escolha é percebida como um gesto que fortalece ou enfraquece determinados aspectos internos. Essa percepção não traz leveza imediata, mas traz coerência. E a coerência psíquica, para Jung, era mais valiosa do que a felicidade superficial. Ela permite que o indivíduo atravesse a vida sem se fragmentar a cada mudança externa. Assim, o verdadeiro encerramento não acontece no último dia do ano, mas no momento em que a pessoa deixa de esperar que o tempo faça por ela aquilo que só a consciência pode fazer. Esse encerramento não precisa de celebração. Ele acontece em silêncio, como tudo o que é realmente profundo. É ali que o ano deixa de ser um inimigo ou uma promessa e se torna apenas o cenário onde a vida continua a se desdobrar. Não mais como repetição cega, mas como um caminho assumido, passo a passo, por quem finalmente aceitou a tarefa mais difícil de todas: tornar-se responsável por si mesmo.